conhecido como um político encrenqueiro, daqueles que brigam com os outros, né? Eu sempre tive um traço de conciliação em todas as minhas, até quando às vezes, quando eu estava no início da carreira, quando alguma pessoa me orientava, se você não brigar, se você não vai aparecer na imprensa, o povo não vai te conhecer, você não vai ficar mais conhecido. Mas eu resisti muito a essas coisas, porque eu acho que nada adianta você muitas vezes ter uma projeção e depois não ter a correspondência para aquilo que você plantou de expectativa nas pessoas. Então, diante dessa circunstância, eu acredito que quando alguma pessoa às vezes fala para mim, poxa Jonas, que momento que você foi ser prefeito, eu falo que para mim é o momento adequado. O ano de 2013 eu exerci na plenitude a questão de ouvir o contraditório, né? A questão de saber entender muitas vezes anseios reprimidos por muito tempo. Quando no dia 26 de junho tinha 50 mil pessoas aqui no centro da cidade, se eu achasse que tudo aquilo era contra mim, eu ia entrar em depressão, não ia sair da cama de manhã, né? Mas eu falei e falo até hoje para as pessoas que trabalham comigo. A gente tem que saber entender todas as mensagens e traduzir isso em trabalho, né? E é o que nós temos feito nessa condição, nesse momento, lidando aí com as circunstâncias do momento, né? E quando eu criei a Secretaria do Vandão, eu criei dentro de uma filosofia. Eu queria muito que o gabinete do prefeito tivesse um simbolismo de povo, de gente, né? Que é a minha origem de vida. Se você pegar na história de Campinas, poucos prefeitos têm assim a origem social que eu tive, né? E eu acho que isso não pode ser descartado, eu não posso jogar isso fora. Outro dia, uma pessoa acabou de sair, uma reunião que teve antes de vocês, com um grupo de empresariado da cidade que eu recebi nesse mesmo local que eu estou recebendo vocês aqui agora. Mas um dia um deles veio no gabinete e comentou e chegou até a mim, falou, agora o gabinete do prefeito tem muito povão, como se aquilo fosse ser algo que me deixasse entristecido. E na verdade, eu fico feliz de receber as pessoas. Se tem uma coisa que eu gosto, é de lidar com gente. E com gente a gente aprende muito, né? Uma vez, uma pessoa me falou uma coisa que eu guardo até hoje. Se você vê alguém que faz alguma coisa na vida que deu certo, seja uma mãe que criou um filho sozinha, numa condição adversa, não precisa a coisa ser um negócio do outro mundo, né? Pode ser coisa simples. Vai conversar com aquela pessoa, porque você certamente vai aprender alguma coisa. Então eu queria dizer, viu, Jason, que eu estou disposto a ter um compromisso profundo com vocês. Acho até mais, eu acho que a gente deve pensar talvez numa segunda etapa do orçamento participativo, naquilo que seria um orçamento cidadão. Porque além da participação, existe um grau de cidadania. Quando o Alfredo falou aqui, estava falando das condições que é feita o orçamento, uma coisa me tocou profundamente, essa questão de você ver a necessidade do outro. Parece pouco, mas numa cidade como a que nós estamos vivendo, ou eu diria, não é nem só a cidade de Campinas, é numa sociedade como a que nós estamos vivendo, porque qual é, muitas vezes, o que se perpetua na cabeça das pessoas? O meu problema é o mais urgente, a minha necessidade é a mais premente. E às vezes a pessoa não consegue olhar ao redor dela e ver, enxergar que tem gente precisando mais, né? Então eu diria que todas as fórmulas dessa questão do orçamento participativo, elas são importantes. O levantamento das demandas, a possibilidade do enquadramento dentro da disponibilidade financeira, mas eu diria que talvez essa seja assim, a mais simbólica, essa de você se preocupar
com aquilo que às vezes não está apertando o teu calo, né? Mas de você reconhecer a necessidade do outro como mais premente do que a sua. Isso não é fácil, né? E eu queria realmente poder, nesse tempo que eu vou estar como prefeito, ajudar para que essas questões sejam construídas. Tem várias definições do poder, né? Por vários filósofos que já definiram. O Alfredo fez aqui um retrospecto histórico de representatividade, mas tem uma coisa que fala do poder, que fala assim, que o poder é solitário. E acreditem em vocês, ele é realmente. Então, por mais que a pessoa fale, fulano é prefeito, deve ter um monte de gente que liga, deve ter um importante, isso é... Mas as decisões, as coisas são... Muitas vezes você fica numa condição isolada. Então, quando reúne um grupo de pessoas querendo pensar a cidade, né, sem ter um processo eleitoral de disputa partidária envolvido, como bem destacou aqui o Vandão. Nós estamos tratando aqui de um processo representativo que vocês, esse processo será conduzido nos bairros. Isso me anima e me reforça muito, né? Porque quando as pessoas perguntam para mim, é fácil ou é difícil ser prefeito? Eu falo o seguinte, ser prefeito não é fácil, mas ser prefeito de Campinas não é difícil, né? E às vezes as pessoas se surpreendem, porque acham que eu vou falar que ser prefeito de Campinas é mais difícil, porque tem mais problemas. Mas eu falo que Campinas tem uma coisa muito legal. Algumas circunstâncias a nossa cidade tem. A primeira delas, tem muita gente disposta a ajudar. É um povo crítico, é um povo que cobra como tem que ser feito, mas é um povo que quando você pede um socorro ou fala, muita gente se dispõe a ajudar. Isso suaviza e suaviza muito. E tem uma outra coisa. Esses dias eu conversei com um amigo meu que é prefeito de Limeira. Ele veio almoçar comigo, a gente estava conversando, aí ele pegou, falou sobre a característica da cidade dele, e ele estava dizendo o seguinte, que o povo lá da cidade, eles se acham muito, assim, não valoriza a cidade. E eu disse a ele que esse problema em Campinas a gente não tem. Eu sinto que Campinas é meio como que família. Família, todo mundo tem algum problema. Você sabe que tem. Você até fala do problema. Mas se outro falar, às vezes, você se dói, né? Então, a cidade de Campinas, se eu fosse perguntar para cada um de vocês aqui, a IPTV está fazendo uma enquete, a gente sabe dos problemas, né? Mas a gente gosta de Campinas. Você vê que quando uma pessoa fala que parece alguma coisa na televisão, a pessoa fala que está pensando em mudar de Campinas, ela nunca fala com alegria aquilo, ela fala, né? Mas a maioria das pessoas reconhece que essa cidade ofereceu muito para a vida delas, né? Aqueles que aqui nasceram ou aqueles que vieram de outras regiões, como eu vim também. Então, eu acho que é essa cidade que nós devemos realmente conversar, dialogar. Eu diria para vocês o seguinte, que nessa questão da compreensão, como foi o que o Alfredo falou aqui, isso é fundamental. Por quê? Porque nós temos hoje uma cidade que ela tem uma capacidade arrecadatória, não dá para você ir muito além disso. Por exemplo, eu tomei uma decisão dia 31 de outubro sobre questão de imposto, IPTU, né? Tinha um grupo falando, prefeito, tem que aumentar, primeiro ano do governo, tem que aumentar. E eu ponderei, né? Falei assim, esse é o primeiro ano, mas é um ano diferente, é um ano que as pessoas estão... Eu falei, eu não vou tomar essa decisão, né? Só que, se por um lado nós temos o nosso poder e não tomei, né? Fizemos apenas o reajuste inflacionário aí do IPTU, mas você tem aquelas demandas, né? Está aqui os secretários que discutem o orçamento, dificilmente o número que eles colocam no papel
é o número que é aprovado no sentido assim, a hora que você vai fechar a conta, né? Por quê? Porque tem aquele número que você precisa chegar nele. E para isso você tem que muitas vezes fazer corte numa área e outra, né? Para poder dar aquele montante. Eu acho que é um pouco isso que vocês também vão debater. E eu acho isso importante, porque você vai priorizando as coisas, né? Vai dizendo, olha, isso aqui é mais importante que isso, os dois são importantes, mas esse pode vir primeiro, esse outro pode esperar mais um pouco, né? E eu acredito que, viu, Jason, eu acho que eu quero, talvez eu possa ajudar, como prefeito e com a experiência de vida que eu adquiri, de ouvir pessoas, de ter uma relação mais próxima com as pessoas. A figura do Vandão é uma figura que eu fico muito tranquilo de estar conduzindo esse processo, porque ele é uma pessoa também que tem essa origem, né? Então, eu quero dizer que vocês podem contar com a prefeitura como parceiro. Quero até ir mais além, Alfredo. Eu acho que essa questão da lei, a gente pode começar a pensar desde já. Quem sabe a gente manda um projeto para a Câmara, né? Talvez de linhas gerais, mas instituindo como política de município, né? Sem entrar em detalhes como que funciona, como que não funciona, mas pelo menos uma descrição de um esboço legal. A gente pode encomendar isso para a nossa Secretaria de Negócios Jurídicos, né? E fazer com que Campinas realmente continue avançando nesse sentido, né? Eu quero agradecer vocês por essa noite, pelos anos aí de vida dedicado aí a essa questão. O Canário lembrou aqui o período dele aí como conselheiro, né, Canário? E eu acredito que na memória de vocês aí, aqueles que participam há mais tempo, deve lembrar também de muitos momentos aí, de encontros que tiveram, de debates, para chegar aí às demandas da população. E eu acho que Campinas pode muito. Eu acredito na cidade, né? Eu acho que nós podemos muito. A cidade, ela tem uma força grande. A cidade já mostrou isso em situações cruciais que ela viveu, né? Que ela é uma cidade que tem uma força muito grande. E nós podemos, a força, o vetor, usando agora uma linguagem física, uma força sem controle, ela não é algo que pode ser usado. O controle que eu digo é você saber canalizar aquela força para o lado do bem. Você já deve ter visto alguma coisa na televisão de algum criminoso, você deve ter pensado, puxa, se essa pessoa usasse a inteligência dela para fazer coisa boa, quanta coisa boa essa pessoa podia fazer. Porque ele não é burro, né? A única coisa é que ele decidiu usar a inteligência dele para aquilo que não é um bom fim, para aquilo que não é uma coisa positiva. Então eu acho que se nós todos, vocês com a experiência de vida que tem, se nós realmente tivermos essa união, nós podemos mesmo fazer com que Campinas caminhe adiante, né? Que nós possamos avançar e criar uma cidade mais justa, mais igualitária, né? Eu digo que é isso que todos nós queremos, né? Uma cidade mais igual, porque às vezes você vê o problema, e aí eu queria também articular um pouco o pensamento nesse sentido, viu, Alfredo? Que o problema fosse visto num prisma maior do que ele se apresenta. O que eu quero dizer com isso? Violência. Campinas tem um problema de violência? Tem. Realmente, afirmativamente, nós temos um problema. Nós não somos uma cidade... isso é um problema no Brasil hoje, né? Mas a violência vem aflorando na nossa cidade. Vamos pegar o dinheiro e vamos colocar tudo na guarda municipal? Vai resolver o problema? Né? Então é essa visão um pouco mais abrangente do problema que a gente vive. Essa semana eu fui no evento de cultura. Às vezes num debate, principalmente a questão da saúde, que é uma questão muito emblemática, as pessoas, e nós já estamos investindo 27% no município, né? A pessoa, vai pôr dinheiro na cultura e não vai pôr dinheiro na saúde?
Se você pegar, a maioria das doenças hoje são de cunho emocional, são doenças da alma, né? Tem as partes físicas também, mas as pessoas têm essa questão. Será que se você levar a coisa para o lado da cultura, oferecer uma opção maior de lazer, de entretenimento, você não pode também estar colaborando por uma questão da saúde pública, né? Se fizer mais uma área de lazer na cidade. Então eu acho que essa visão mais abrangente dos problemas, ela nos ajuda também a ter um foco mais disseminado. E aí, esse foco disseminado, ele produz muitas vezes um resultado muito mais efetivo. Pegando o gancho também do Alfredo, ele falou um pouco de história, eu li o último livro do Laurentino Gomes, Alfredo, que é o 1889, que é a Proclamação da República. Cita vários campineiros, cita Campos Salles, cita Francisco de Sério, cita uma reunião que teve aqui na Câmara de Campinas, que foi fundamental para a proclamação da República. Então eu acho legal isso, né? Eu confesso para vocês que às vezes, em algumas circunstâncias, eu gosto de ver coisa de história para a gente valorizar aquilo que a gente tem, né? E tem um dado lá que fala que eles estavam querendo proclamar a República porque no Império a concentração de riqueza era 70 e pouco mais de 70% para o governo central, 25% para as províncias e 5% para os municípios. Aí proclamou a República. Como é que é hoje? 70% para o governo federal, 25% para os estados e 5% para os municípios. Então, a gente tem que debater sobre isso. E às vezes o prefeito falando, a pessoa fala, o prefeito está falando, quer mais dinheiro. Agora, quando você passa isso, uma percepção para as pessoas, porque as pessoas tomam as decisões, muitas vezes, numa outra esfera, num outro patamar de governo. Eu não estou falando desse presidente ou desse governador, estou falando uma conceituação de governo de uma forma mais geral. Cria-se obrigações para os municípios sem passar a devida condição financeira para que o município possa executar aquelas políticas públicas. Então, o Brasil como um todo precisa ter uma mudança de conscientização nessa questão. Por quê? Porque cada vez mais as coisas vão ser decididas no município, por essa questão de representatividade que o Alfredo falou. É difícil você encontrar o presidente da República, é difícil você encontrar o governador, mas o prefeito, as autoridades principais, elas estão mais presentes e são mais suscetíveis aos problemas quando eles acontecem mais próximos da onde a pessoa administra. E os problemas também são mais fáceis de encontrar a solução. Então, dizer que é um prazer a gente estar junto, contem comigo, né, nessa jornada. Tem sido para mim uma experiência